Lucas 6, versículo 32. Assim como os irmãos estão assentados, mas nós, reverentemente, a palavra do Senhor, leamos esse texto e diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Quando nós entendemos essa chamada de Jesus, ele está dizendo qual é a importância de amar aqueles a quem você é correspondido. Veja que Jesus faz essa separação. O amor, esta convicção de pertencer um ao outro, de estarem unidos, não é necessário um amor tão claro, tão evidente, como um amor eterno. Porque a própria palavra está dizendo para nós que até os pecadores amam dessa forma. Não é isso que o texto está dizendo? Não é eu que inventei. Ele diz: se amais o que vos amam, os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Qual é o vosso galardão? Qual é a vossa ação de intimidade para com Deus? No que vocês estão conhecendo Deus e no que vocês estão se tornando divulgadores desse reino de Deus? Por quê? Porque até os pecadores amam os que os amam. Ou seja, o amor é intrínseco ao ser humano. E amar é o calibre que Deus colocou em todo o coração, até nos pecadores. Mas há uma distinção entre o amor dos pecadores com o amor de Deus, e é por isso que Jesus está chamando a nossa atenção, para que nós percebemos que o amor natural, o amor gerado pelas circunstâncias de um pai, de uma mãe, de amizade, de companheirismo, ele não produz nenhuma eficiência de reconhecimento da parte de Deus. Embora o termo original recompensa aqui seja justamente esta instrução de crescer num envolvimento com Deus. E é isso que também Hebreus depois fala: aquele que se chega até Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. É esse o contexto. É isso que Jesus está dizendo. Não é uma recompensa que vai fazer uma recompensa do Velho Oeste, né? Você ganha $5.000 por trazer a cabeça de alguém vivo ou morto. Não é essa recompensa de você fazer algo por uma obrigação e ter uma recompensa por aquilo que você cumpriu como uma lei, subjugando aquilo a uma sentença. Não, a recompensa aqui, ela é justamente o oposto disso. É você e ser completamente envolvido por Deus, porque esse amor que Jesus está cobrando aqui dos discípulos que estão ao seu redor, que ele está ensinando, ele está dizendo que esse amor não é algo propício à natureza humana, não é algo constituído pelos meus desejos, porque os meus desejos sempre vão responder com brandura, com mansidão, com amor, aqueles que com brandura, amor e mansidão respondem a mim, ou conversam comigo. Segundo, 33, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Novamente, o mesmo indagar do Cristo. Se você faz bem por fazer bem, é uma coisa boa, mas ela não elucida e também não traz eternidade, a glória do Cristo. Fazer algo bem ou fazer algo bom para alguém, a Bíblia diz claro, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, né? Os pecadores têm por hábito fazerem coisas boas, principalmente aos mais necessitados, às pessoas que têm mais ou estão numa situação de dificuldade. Mas Jesus novamente interroga: os pecadores também fazem isso. Eu não devo fazer o bem? Não. Ele está falando aqui, e nós precisamos compreender que essa recompensa novamente se manifesta
com esta vida do Cristo. Ou seja, é um recompensar que vai além do que as pessoas podem imaginar, primeiramente, e segundo, que elas podem perceber. O nosso amor e o nosso fazer o bem, ele precisa estar um nível acima do que é natural, do que é parte comum do ser humano. Nós olhamos muito bem quando a televisão faz as suas campanhas aí, várias empresas, campanha do agasalho, campanha da comida, campanha da ação, várias pessoas doam, porque sentem a sua responsabilidade de ajudar aqueles. É algo errado? Não, é algo bom. Mas a Bíblia mesmo está afirmando, até os pecadores fazem isso. O que Jesus está querendo trazer para nós dentro dessa construção que não está igual a uma manifestação social comum e dividida entre as pessoas? Ele quer que os seus discípulos, ele quer que a igreja, ele quer que aqueles que ouvem as suas palavras, eles compreendam que essa recompensa é esse estar em Cristo, é essa resposta do Cristo, e é esse fazer com que Cristo não seja apenas algum objetivo a ser buscado, mas o Cristo se manifeste como algo que é pertencente a nós e que pode ser revelado através de nós nas pessoas que estão perdidas. Porque Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo e para manifestar salvação a todos os que estavam longe, e ele os trouxe para perto pelo seu precioso sangue e pela sua obra de redenção. Ou seja, todo o coração do ser humano, ele possui alguma circunstância de garra, aonde ele tem a certeza de que aquilo é bom que ele faça. Mas o Senhor Jesus aqui tira a qualificação nossa moral, ou a qualificação nossa comum, dizendo que o pecador também faz isso. Ou seja, nossa condição natural é colocar as coisas na balança. Eu sou um cara que não fiz muito bem, né, a minha semana, menti, pequei, mas eu vou no meu guarda-roupa e separo algumas roupas, e então eu dou para alguém necessitado, e lá na minha conta da balança, eu estou quites com Deus. Essa conta, meus amados, é feita pelos pecadores. Por nós, resgatados pelo Evangelho, a nossa conta sempre está abaixo. Nós nunca estamos qualificados, ainda que doemos a nossa própria vida. Então nós temos uma mudança de pensamento e uma mudança de sentimento, não uma compensação diferente de recompensa. Porque o homem pensa e diz: agora eu estou quites, quando Deus me chamar e eu me apresentar, eu vou dizer para ele: não, eu fiz coisas erradas, mas também apresentei coisas boas. E é isso que Jesus está dizendo. Até os pecadores têm esse procedimento. Eles tentam equilibrar as coisas, porque todo homem sabe que um dia ele vai prestar conta dos seus sentimentos, das suas ações e das suas atitudes perante Deus. Ele sabe que ele tem que prestar contas diante de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Mas qual é a finalidade disso? Versículo 34. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Obviamente que nós estamos entendendo aqui que Jesus está ensinando para os seus discípulos, e o empréstimo dentro da visão discipular, o empréstimo dentro da visão, né, da sociedade na época, não era um empréstimo na nossa visão oriental aqui, melhor, ocidental. A visão nossa é: a gente olha para o irmão da igreja e diz: aquele irmão ali tem dinheiro, pode me emprestar. Irmão, você pode me emprestar o dinheiro para eu comprar uma casa? O cara tem dinheiro para emprestar, mas uma casa, ele sim, está na Bíblia, você tem que me emprestar. Porque nós estamos utilizando as mesmas armas do pecador. Você está vendo? As mesmas armas do pecador, quais são? Construir equilíbrio. Eu sou uma pessoa que não tenho casa própria. Você tem dinheiro para me dar uma casa, então você financia minha casa, né?
empresta. E olha, seja bíblico, não sabe que vai ser difícil você receber, mas você vai fazer uma boa ação e diante de Deus você vai ter uma grande recompensa. Se a pessoa cai no migué de você, perde o dinheiro, você é capaz de perder a casa e você não tem recompensa nenhuma, porque essa recompensa ela é conforme a nossa cabeça ocidental. É a forma como nós entendemos o que é pedir empréstimo. Para eles o empréstimo era algo diário, porque o soldo, o pagamento deles era diário. Então alguém não poderia trabalhar, ou indo à praça pública não era chamado para o trabalho. Nós temos a parábola que Jesus fala lá, principalmente a parábola da graça, aqueles que começam às 8 da manhã, meio-dia, às 4 da tarde, às 5 da tarde, e que ele paga um denário para cada um deles. Então, o empréstimo aqui, quando Jesus está falando, é um empréstimo de um dia, o qual o próprio Senhor disse: se alguém pediu emprestado para você e deixou como fiador a sua capa, no final da tarde, o que ele tinha que fazer? Ainda que ele não tivesse conseguido o pagamento, restituir o que ele pediu emprestado para o alimento daquele dia, a sua capa era direito dele que ele recebesse ela no final da noite, ou melhor, no final da tarde, para que ele não passasse frio na noite. Ou seja, o cuidado de um para com o outro era muito mais próximo. Esse empréstimo aqui era um empréstimo muito mais regado às necessidades básicas de uma vida comum social. E é nesse sentido que Jesus está falando. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Se emprestava, pecador, com um sentido de usura. O que é? Eu vou emprestar 100 reais para você e depois você me paga 110. E era mais ou menos assim na época. Hoje nós vamos ver que a inflação nossa não chega a 10% em questão de um tempo curto, como eles tinham. Mas isso Jesus está dizendo porque eles tinham o quê? O empréstimo como algo momentâneo, suprindo necessidades das pessoas, mas que no meio dessas necessidades viessem a ganhar algo. Ou seja, se ele emprestasse 100 reais para 10 pessoas, no final daquele dia ele ganhava 1.100 reais. Ele ganhava mais um cento, 10% daquilo que ele tinha emprestado para aquelas 10 pessoas, porque o juro era uma usura, era algo muito alto. E Jesus diz: os pecadores emprestam para pecadores, para receberem outro tanto, para terem lucro sobre a necessidade da pessoa. Um tempo de dificuldade, o dia que ela não foi trabalhar, faltava o alimento para a sua casa, então tomava emprestado para que pudesse pagar com o trabalho do outro dia, com o soldo do que faria ainda, e já entraria ele, ainda que pudesse restituir o que foi emprestado num dia, ele não receberia ainda o suficiente para a sua casa no dia seguinte. Mas ele diz: isso era comum no meio dos pecadores. Olha o 35. Agora é nós. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Olha só. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. O que Jesus está dizendo num tempo onde os discípulos, ao ouvirem isso, devem ter recebido um grande choque? Porque era uma realidade completamente distinta. Se nós olharmos em Mateus 5,43, você pode olhar, estou fazendo um comparativo, você vai dizer que: ouviste o que foi dito, odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Por que Jesus traz esse mover de lucidez? Porque não é capaz que algum ser humano ame alguém que lhe faz mal. É natural nós termos o desprezo
por alguém que nos faz mal. Nós não conseguimos amar. Mas então por que Jesus está dizendo, amem os vossos inimigos? Ele está falando que só existe um jeito de nós amarmos os nossos inimigos. Se esse amor for uma correspondência, for uma resposta à graça do Cristo que agora está ensinando. Nós não possuímos esse amor. Jamais vamos poder ter esse amor. Esse amor, ele é intrínseco ao Cristo. Então, quando somos mergulhados no Cristo, quando somos verdadeiramente identificados com Cristo, então o amor do Cristo respalda em nós. E nós refletimos como um espelho reflete o sol do meio-dia. Então nossas obras são idênticas à do Cristo. Então as nossas atitudes são idênticas à do Cristo. E então Ele pode ordenar para nós que nós possamos amar até os nossos inimigos. Porque não é uma característica nossa. E se assim conseguimos amar aqueles que nos fazem mal, então sabemos que o Espírito Santo habita em nós. E sabemos que o amor verdadeiro do Cristo está na nossa vida. Não é porque fazemos o bem, embora o amor do Cristo possa refletir isso. Não é porque amamos, e não é porque fazemos, embora podemos fazer isso. Mas Jesus está fazendo essa contrapartida porque Ele vai no âmago da nossa necessidade. Quando manifesta um amor que transcende, que vai muito além daquilo que é uma percepção nossa humana. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Coisa boa, né? É você emprestar, sim, na necessidade, na constituição do simples do que o outro necessita, sem ter na nossa mente a mínima vontade de, num momento de dificuldade de alguém, eu chegar até ele, emprestar e cobrar dele isso. A Bíblia diz que não é o momento de emprestar para usura, para cobrar a mais, muito menos para cobrar aquilo que está sendo emprestado. É o momento para se doar. E por isso vem o amor, porque o amor de Cristo não é uma compensação. O amor de Cristo é uma entrega. O Cristo que se revela no meio de nós não é o Cristo que vai alguma vez apresentar diante de Deus um sacrifício, mas quando oferece o sacrifício, entrega-se por inteiro, para que o sacrifício não seja uma entrega, mas sim o sacrifício seja recebido pelo Pai. Os sacrifícios que eram entrega eram os sacrifícios do Antigo Testamento, aonde a pessoa compensava a sua vida pelo sacrifício do rito, trazendo para ele alguma separação do mundo pagão da época. Já que a obra de Cristo, ela não se compara com as obras do Antigo Testamento. Hebreus ainda fala, o Cristo que se entrega uma vez, para sempre se entregou pelos nossos pecados. Um só sacrifício, uma só obra, uma só morte, uma vez só o sangue derramado. Mas o sangue derramado na cruz nos purifica de todos os pecados, até o pecado que nós vamos cometer amanhã. O sangue de Jesus tem o poder da eternidade de nos purificar o pecado que ainda estará diante da nossa fraqueza. É isso que o texto diz. Porque quando o Senhor Jesus na cruz determinou o fim do pecado, ao afirmar está consumado, o sacrifício do Cristo resolveu todo o problema do pecado. Ele acabou com todo o problema do pecado. Com todo o problema do pecado. Por quê? Porque os pecados da humanidade, do sacrifício de Cristo antes, pelos sacrifícios de touros e bezerros e de animais, estava, como diz o salmista, pela boca de Davi, encoberto. Mas o pecado continuava lá. Apenas os sacrifícios de animais
eles encobriam para que a ira de Deus se aplacasse, porque na obra da cruz de Cristo no Calvário, todos os pecados desde Adão foram trazidos em toda a sua essência, e todos os pecados de todos aqueles que ainda creriam foram aplicados no Cristo, uma vez só, e eliminados em uma só manifestação de salvação. Glória a Deus. Porque a glória do Cristo, ela é perfeita, e a glória do Cristo traz para nós esta percepção de uma recompensa muito maior. Olha lá que diz o versículo 35: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. A sua recompensa é muito grande. Mas qual é essa recompensa? Olha só: sereis manifestados filhos do Altíssimo, pois ele, o Altíssimo, é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Aqui nós podemos trazer a clara expressão do texto dizendo que o Pai vai dar recompensa para nós. Ele constituirá nós filhos do Altíssimo. Porque Ele é bonzinho? Ou porque Ele achou alguma graça em nós? Não, porque Ele é rico em misericórdia. E Paulo assim fala em Romanos: porque pela riqueza da misericórdia do Senhor Jesus, constituiu pela bondade do Pai salvar a todos os que estavam longe dele. Pelo chamado do Cristo foram aproximados. Novamente está aqui a recompensa: tornar-se um com o Filho, porque ele tem acesso, ele tem a honra, ele está sentado à direita de Deus Pai, é ele que tem a glória das coisas eternas, é ele que pode revelar este sentido de eternidade para verdadeiros filhos que andam debaixo da benignidade, sendo benignos, assim como o Pai é. E ele traz a sua benignidade até para os ingratos e para os maus. Se Deus age dessa forma, devemos ter o mesmo procedimento do Cristo. Então o versículo 36 nos convida a essa vida. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Hajam na intensidade de refletirmos a essência dos filhos do Altíssimo. É Jesus convidando nós para olharmos e vivermos na intensidade de quem Ele é. Assim como Ele vive na intensidade com o Pai, manifestou nesses dias que Ele é o Salvador e que Ele tinha a capacidade de transformar as nossas vidas para amar, para emprestar, para ser benignos e para sermos cheios de misericórdia. Quem tem essas características? Então, aqueles que possuem um galardão, aqueles que evidenciam uma recompensa, esses que são chamados filhos do Altíssimo. Jesus poderia muito bem bater no peito e dizer: olha, eu sou filho de Deus, vocês estão tudo lascados. Mas ele, justamente pelo ensino do momento, traz a percepção daquele povo para que eles pudessem compreender que ele era o Filho de Deus, e por ele ser o Filho de Deus, ele tinha poder de manifestar outros filhos de Deus. É por Cristo que manifestamos esse amor, assim como pregamos já no versículo seguinte. Por isso ouvimos do Mestre dizer: amem os vossos inimigos. Por quê? Porque se o amor que temos é o amor do Cristo, temos amor para amar os nossos inimigos. Não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. Não é uma questão de sentir-se acuado ou não, é uma questão de resposta. E a resposta
sempre vai vir pela manifestação dos filhos do Altíssimo, da glória do Cordeiro. Aquilo que verdadeiramente traz para nós o entendimento e esta recompensa, esse galardão. Gente, você já imaginou o que é tremendamente maravilhoso? Nós chegarmos diante de Deus e ouvirmos o privilégio de sermos comparados com o seu Filho amado. É isso que o texto está dizendo. É pela obediência nossa, agirmos como o Filho age, para recebermos o galardão e sermos conhecidos no céu como filhos do Altíssimo. Se você não sabe disso, os anjos desejavam essa grande glória. Embora sejam chamados em vários textos do Antigo Testamento de filhos de Deus, quando Jesus aqui usa a referência de filhos do Altíssimo, ele não está falando de essência de criação. Ele está falando de essência de galardão, de recompensa, de algo propício e unicamente designado ao Cristo. Ou seja, não é um deslumbrar de seres criados e sendo chamados de filhos de Deus, mas sim é a reconstrução das coisas pela pessoa do Cristo, sendo conhecidos como essência, como a própria vida do Cristo. Ou seja, teremos as características de vida do Cristo, não as características que foram destruídas na morte, mas a constituição da nova vida dada a cada um de nós que crê pelo poder da ressurreição. Porque a morte destruiu os feitos do pecado no corpo, mas a ressurreição contribui para que nós tenhamos a glória do Filho em nosso corpo. A ressurreição dá para nós a glória do Filho na nossa mente, a glória do Filho nas nossas palavras e a glória do Filho nas nossas ações. Por isso somos chamados a amar os inimigos, por isso somos chamados a emprestar sem esperar paga, por isso somos chamados a ouvirmos a glória de sermos considerados filhos de Deus. E se cumpre a palavra de Deus quando João, na sua primeira carta, diz: e filhinhos, assim como Cristo é, nós também seremos. Assim como o seu corpo hoje está lá, nós também teremos um corpo vivificado, igual ao dele, em semelhança dele, reconhecido pelo Pai e visto por todos os anjos, como a verdadeira descendência da qual o Cristo ressuscitado se interpôs no meio de toda uma criação decaída. Por isso, ao ressuscitar, Paulo declara que Cristo é a consumação perfeita, pois residiu nele. Aprouve que o Pai colocasse no Filho o passado, o futuro, o céu, a terra, porque em Cristo foram feitas todas as coisas novas. Glória a Deus, né? Não pelo poder daquilo que se constrói, mas pelo poder da ressurreição, aquilo que jamais pode desvanecer, aquilo que jamais pode ser apagado, aquilo que jamais pode ser arrancado. Se nós compreendêssemos a bênção disso, compreenderíamos então o louvor da glória do Senhor, e então teríamos um coração preparado para vivermos uma vida avivada, para vivermos uma vida cheia das qualidades do Senhor. E então os espíritos imundos, quando rodeassem a igreja, sairiam correndo, porque viriam em nós as características do Cristo. E quando Jesus chegava, a palavra do Senhor afirma que espíritos malignos saíam correndo, dizendo: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? As características que Jesus traz na convivência são características que manifestam um verdadeiro avivamento.
Um avivamento lá dentro do coração, que transforma a nossa vida numa essência de eternidade, conquistada por Cristo ao triunfar sobre a morte e deixar a morte sem nenhum domínio, porque ela tem domínio enquanto estamos numa carne de pecado, porque ao submetermos a nossa vida de pecado à morte, a ressurreição brilha em nós pelo poder de sermos considerados no Espírito Santo filhos do Altíssimo. E a morte não tem poder contra os filhos do Altíssimo. Aleluia. A morte não pode tocar nos filhos de Deus. Não os criados por Deus, mas os filhos gerados em essência no Espírito, assim como Cristo foi obediente até o fim, e a consolidação da morte, e morte de cruz. Os homens olhavam e maneavam a cabeça dizendo que ele era completamente ingrato, e a Bíblia afirma que foi colocado ele no meio de ladrões, para que a sentença dele fosse igual a dos ladrões. Os homens assim viam. Mas enquanto estava ele sendo crucificado, a dádiva de quem ele era, puro, perfeito, transformador, manifestava ali a glória do triunfo. Por isso Paulo em Colossenses 1 fala, enquanto estava ele no Calvário, triunfou sobre todos os principados e potestades, sobre o madeiro, a cruz. Para nós, e diante do que vimos ou ouvimos pelos escritos sagrados e contemplamos em nossa mente, a morte vicária numa cruz. Para o Cristo, o triunfo, a glória, a exposição da morte ao desprezo. O que queremos ser? Fazedores de obras como os pecadores? Ou contempladores do Cristo e refletimos do Cristo, que não somos que faz as obras, mas manifestamos a vida do Cristo, que nos foi dada absolutamente pelo poder ressuscitador. No compromisso da ressurreição, e por Cristo ter ressuscitado, andou sobre a terra mais 40 dias, e depois diz o texto sagrado, ele então, se despedindo dos discípulos, foi ascendido aos céus. E recebido, segundo Paulo fala aos Coríntios, foi recebido e foi posto à destra de Deus Pai, constituído Senhor de todas as coisas, o qual está lá. E ele está lá como Senhor, irmãos, na nossa mente, na sua glória, sim, mas também está lá como intercessor, como nos afirma Hebreus, podendo socorrer a todos nós, que por misericórdia e graça, chegamos até o trono do Cordeiro e clamamos para que tenha compaixão de nós. E Ele que salva, também tem poder para nos libertar das nossas fraquezas e para trazer para a nossa vida, não mais o jugo de uma novidade que se pode fazer dentro de uma balança de um coração que tenta arrumar alguma coisa para Deus, mas pela graça do Evangelho, que nos lança completamente indignos e ingratos, banhados por esse amor de Deus, que nos chama a vivermos a vida transformada, amando, emprestando, fazendo mais do que podemos, não para que possamos ter um alívio de consciência, mas para que possamos expressar a glória dos filhos de Deus. Então podemos socorrer aqueles que estão se perdendo, porque podemos nos unir a eles, e na hora do pedido, da súplica, na hora da oração, na hora da dor e do afastar-se de Deus, nós podemos juntos dizer: vamos clamar aquele que nos pode suportar e nos pode socorrer. Por quê? Porque o Filho de Deus ouve as nossas orações, o Filho de Deus ouve o nosso gemido, o Filho de Deus socorre aqueles que sabem muito bem se aproximar diante dele pelo seu sangue,
pela sua promessa, pela dádiva de quem Ele é, pela vida que misteriosamente se revelou concretamente num corpo de carne. E por um corpo de carne, Cristo ressuscitado manifestou o triunfo sobre a morte, o poder mais absoluto das trevas, o domínio que traz pavor e medo ao coração do homem, destruído por um corpo de carne, pelo sangue do Calvário, pela glória da cruz. E por isso nos reunimos hoje para celebrarmos a ceia, para contemplarmos este elemento. Não que isso seja alguma coisa, mas ao tomarmos os elementos, constituímos o nosso coração no testemunhar da vida do Cristo, para que celebremos, como Paulo diz, até que o Senhor retorne. Anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Celebrarmos a ceia do Senhor é caminharmos dentro deste único conceito do Filho que manifesta filhos, do sangue que purifica pecados, do corpo que restitui a salvação àqueles que eram considerados indignos, aqueles que não tinham, porque não eram povo, mas pela igreja e pela fé foi manifestado em nós uma descendência fiel, conforme a promessa do Senhor, não de sangue, mas nos tornamos assim como o justo Abraão, não porque descendemos da sua descendência, mas porque descendemos da sua fé. E Paulo bem fala isso na carta aos Gálatas: nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, porque constitui no nosso coração a glória de revelarmos a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que chega diante de Deus sabe que Ele é um recompensador, porque Ele recompensa a filhos que andam com Ele e que usufruem do seu Filho, não por uma empatia de sentimentos, mas pela convicção de que a fé nos leva a uma transformação eterna. Andemos nessa verdade, triunfemos com o nosso coração diante desta única chamada do Pai. A contemplação da essência do que fazemos, como não um rebuscar, como muitos assim colocam, associando ao pão e o vinho alguma graça de recompensa. Não existe nenhuma recompensa nos escritos sagrados manifestando pelo pão e o vinho. Ele continua sendo um pedaço de pão e continua sendo um cálice de vinho. A recompensa está pela nossa identificação com Cristo, com a nossa identificação de vida, com a nossa identificação de salvação, de glória, de eternidade, de ressurreição. Então, na unidade do povo, celebramos o pão e o cálice, porque isso produz, manifesta, revela nos nossos corações a essência de quem Ele é. Baixe a cabeça, prepare o seu coração para esse momento. Apresente-se diante do Senhor, porque a própria palavra diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos jamais julgados, porque temos dentro do nosso coração um sentido de que já sofremos o bastante. Mas a mesma palavra diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Glória a Deus, que nos disciplina, para não sermos condenados com o mundo. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
discernir o corpo, é ter a plena convicção de que você faz parte desse poder do Espírito, da vida espiritual que chegou até você, pela fé, constituída no Cristo que reparte para conosco a sua vida, e que agora coloca diante de nós a manifestação da nossa recordação, da nossa gratidão e do nosso coração diante do nosso Pai. Celebrar a ceia do Senhor é saber que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo em nós. Que nós não temos resposta nenhuma, a não ser como os pecadores assim a fazem. Mas o que podemos responder por fé é aproximar-nos mais de Deus. E por estarmos próximos do Altíssimo, podemos ser considerados não num veio de alguma glória, mas pelas obras que manifestam através das nossas mãos, das nossas bocas, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. E somos considerados, então, por Pai, e pelo Pai, na manifestação do Filho, como filhos do Altíssimo. Que grande recompensa! Somos conhecidos no céu pela salvação graciosa que chegou a cada um de nós, pela revelação do Cristo, pela glória eterna de quem Ele é. Celebrar a ceia é o ato da perfeição da nossa unidade, manifestado na comunhão dos santos, por aqueles que creem. Prepara-nos, Pai, rogamos-te em oração, para que não sejamos como os pecadores indignos que se chegam diante do Senhor para apresentar algo que manifeste compensação. Antes, somos aqueles que clamam dia e noite pela tua misericórdia. Sabem que só o Senhor é que pode nos manter em pé. Sabem que só no poder do Espírito é que podemos vencer o pecado. Sabem que foi constituído em nós o doce perfume e a fragrância da morte do Cristo. Para os que estão condenados, cheiro de morte, mas para nós que temos a vida eterna, cheiro de vida. Então, meu Pai, que possamos exalar este perfume na glória de quem Tu és e no poder de quem o Senhor assim graciosamente nos derramou. Obrigado, Senhor, por nos convidar à mesa, por nos chamar de filhos do Altíssimo, por podermos celebrar tamanho momento, com tamanha preciosidade e com manifestar tão pleno a glória do Cristo, o louvor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim honramos Ele e entregamos nossas vidas à comunhão dos santos, aqueles que são conhecidos na presença do Pai Todo-Poderoso como seus filhos, a quem Ele amou, entregando o seu Filho para padecer por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pois te rendemos glórias e honras no nome de Jesus, Teu Filho amado e Senhor nosso. Amém. Amém. Fique em pé. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Depois vamos dar prosseguimento a esse momento de ceia. Mostra tua graça.
Ao recebermos agora pão e o cálice, estejamos esperando até que todos tenham os elementos na sua mão e então juntos possamos celebrar esse momento de unidade, de participação, de graça que chegou até nós pela obra graciosa do Cristo, que nos convoca a manifestarmos isso todas as vezes que nos reunimos, em memória dele, para a glória dele e para o louvor da sua glória. Cantemos uma próxima canção e vai passar, né? Já que já estamos no ciclo, uma turma vai daqui, vai pegar a Cláudia, vai se celebrando, vai pegando, e o de lá também, até que todos tenham recebido, tá bom? Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu
para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Tomem o pão, como nos diz as Escrituras. Paulo assim afirma, dizendo que ele tinha recebido do Senhor. E assim como ele recebeu do Senhor, entregou também a igreja. Que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Oremos. Graças te damos, ó Deus eterno, pela bondade da tua misericórdia, pelo estender da tua compaixão, que naquela cruz aprove o Senhor nos incluir na morte do teu Filho Santo, para que os nossos pecados fossem depositados naquele corpo santo e naquele sangue sem nenhum pecado, para que no poder, ó Deus, do seu corpo entregue, pudesse ele triunfar sobre a morte, trazer a consumação, Deus, da sentença destinada por Deus, para que toda alma que pecar, essa deve morrer, se cumprisse no último Adão, para que nós, os filhos do segundo homem, pudéssemos usufruir a vida eterna, a glória daquele que nos santifica. E pelo sangue derramado, constituiu o Senhor ainda o louvor da nossa vida, para que pudéssemos pelo sangue triunfar dia após dia neste corpo de carne e na fraqueza deste mundo, porque a tua palavra confirma que o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado. Amém. E sabemos dessa verdade, porque ela respalda pelo Espírito na convicção de que somos santos, puros e irrepreensíveis diante do Senhor, pelo sangue que, depositado por nós em fé e de fé em fé, faz-nos triunfar nessa vida, até aquele dia, quando nos encontraremos com o Senhor. E no júbilo da nossa gratidão, estaremos prostrados aos pés do nosso Salvador. E renderemos honras e glórias por tudo que Ele fez por nós. Obrigado, Pai. Amém. Por esse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como nos diz as Escrituras, por boca do Senhor Jesus, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, juntos, comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, juntos, bebamos o cálice. E a Escritura assim afirma: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos possamos dizer:
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Repetimos. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa glória. Adoremos o Senhor. Mais um cântico. Misericórdia que o Senhor colocou nas nossas vidas, né, irmãos? Coisa graciosa, que presente de Deus, divino, cheio da bondade dele. Estendo minhas mãos para impetrar a bênção e a glória do Senhor venha sobre vocês, assim como nos oferece e nos concede a palavra do Senhor. Porque pela palavra se manifesta essa vida, e pela glória dela, assim também se manifesta sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Santo Espírito recaiam sobre a igreja de Jesus reunida neste lugar, mas também alcance a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Que o Senhor os abençoe, Amém. Vos guarde e vos dê a sua eterna compaixão todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Convidados todos para depois um cachorro-quente, né? Para encerrarmos esse culto, nós não podemos ficar de braços cruzados. Dê um abraço aí, pelo menos uns dois, para nós celebrarmos esse tempo e esse momento especial. Tem como não amar o ele, cara?